Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, diversos assuntos aqui como sempre, né? Hoje, 21h30, Atlético Goianiense, Dragão e Vasco, lá em Goiânia, pela primeira partida da Copa do Brasil, né? Oitavas de finais. Espero que o Vasco faça uma boa partida aí, jogando aí de forma tranquila, né? De forma concatenada, sem ter aquele espaço imenso que teve aí contra o Grêmio, né, no meio de campo. Isso eu já falei ontem e vou falar mais tarde, né, ou antes ou depois do jogo, né? Talvez fale até depois do jogo, para ter uma visão melhor se houve algum tipo de retomada da evolução, né? Víamos evoluindo, aí pegamos o Galo, deu uma parada na evolução, não só de resultado, mas também de esquema de jogo, de propostas, né? Contra o Grêmio, vou chamar de quase jogo, que foi um jogo ganhado na malandragem pelo Renato Gaúcho e pelo Grêmio, né? Não vou falar muito aqui, porque aquilo era jogo para jogar e ganhar. Não um jogo para jogar e tentar colocar suas valências em campo, nada disso. Aquele jogo tinha que jogar para ganhar, né? Chuveiro, carrinho, né? Bom, eu vi falando aqui que o Vasco precisa, né, de 2 zagueiros, pelo menos um, e um atacante pelo lado que faça gols, né? Na verdade, eu não, o Pedrinho, né? E eu acrescento aí 2 zagueiros, né? Mais um, não um só, como o Pedrinho fala, 2 zagueiros, um primeiro volante para ajudar o Hugo Moura, que vai ficar fora por cartão e etc, né? E a gente não tem esse cara aí, não é o Sforza por enquanto, não é o Cocão. Inclusive, se for o Cocão, você perde o Cocão nessa ligação entre volante e meio de campo, chegando na frente, né? Então, não é bom colocar o Cocão como primeiro volante, sem inteligência, né? Então, apesar de eu achar também que o Hugo Moura, quando sobe, faz algumas assistências, algumas pifadas boas, como fez lá pro Piton contra o Corinthians, pro Verratti no primeiro jogo, quando ele estreou no Vasco, o Hugo Moura, depois aí pro David contra o próprio Dragão agora, mas pelo Brasileirão, né? Então, esses caras todos aí a gente precisa, né? E venho sempre falando que precisava de um centroavante e blá 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 e tal, né? Para revezar com Verratti, suspensão, virose e tal. E agora, né? Já passou, eu aguardei que houvesse alguma incisividade sobre isso, mas não houve, né? Parece que houve uma especulação dele num time lá do Catar, salvo engano, Catar, né? Então a gente vai perder jogadores também, né? Não só por suspensão, virose, lesões, mas também por investidas aí, né? Para o brasileiro, para jogar em outro time, fica complicado, que ele já fez 7 jogos, né, pelo Vasco. Então isso aí pelo menos é uma coisa a nosso favor, não perder jogadores, né? Mas também a gente não consegue pegar ninguém aqui que já jogou 7 jogos também, né? E Série B, tanto para pegar jogador da Série B quanto para passar jogador para a Série B, é complicado, né? A exceção do Eric Marcos aí. Parece que há uma especulação para que o Eric Marcos saia do Vasco, vá para a 2ª divisão. Agora, o Vasco tem que fazer dinheiro, né? Até o Palmeiras aí, né? Se desfez do Eric, se desfez do Estevão, né? E o Vasco, óbvio, com jogadores bem menores, né? Bem menos valiosos, né? Bem menos que vão dar retorno para o Vasco, também tem que se mover aí, né? Até exemplo, o Pedrinho falou que talvez tivesse tudo certo com relação a salários, etc., mas tem que fazer dinheiro. Eric Marcos, GB, Leandrinho, esses caras, né? Mas friso aqui, não é para colocar nos jogos para eles aparecerem e o Vasco perder ponto, né? É para botar em jogos que o Vasco já esteja ganhando, por aí, né? O importante é pontuar. Brasileiro em passar dessa fase da Copa do Brasil, o primeiro jogo é hoje, jogando bem hoje e fazendo um bom resultado. Para o segundo jogo, a gente está mais tranquilo para poder levar para a Colina 4,5 milhões, que é quando você passa para quartas de finais, né? Com 8 times apenas, agora tem 16 para ajudar a pagar a folha de pagamento. Então o Vasco, nas entrelinhas, disse: olha, estou aqui para vender também, preciso faturar, né? Eric Marcos, etc, etc, né? Bom, odds, né? O Vasco está pagando um percentual a mais, 1% a mais do que o Dragão, né? Salvo engano, o Vasco está pagando 2 e pouco, Dragão 3 e pouco,
Perdão, o Vasco está pagando menos, né? O Dragão está pagando 1%, 1% a mais, 1 ponto percentual a mais, o Vasco a menos, né? Por quê? Isso aí decanta um favoritismo do Vasco, mesmo jogando na casa do Dragão, né? A odd do Vasco está menor do que a do Dragão, isso notabiliza aí que o Vasco seria, em relação ao Dragão, favorito. E não pode deixar de ser diferente, né? Tanto na pontuação do Brasileirão, perdão, quanto na folha de pagamento, né? Estrutura e etc, etc. Então o Vasco, com esses times aí, né? O Dragão é time médio, não é time grande, nem pequeno, médio. Então tem que passar por esses caras respeitando, mas tem que passar. Porque os caras hoje em dia não veem o Vasco com aquela potência que era, né? Os caras vêm aqui, vamos ganhar o Vasco, vamos passar por cima, blá blá blá. Não, espero que não passem por cima, que o Vasco volte a evoluir aí, né? O Galo veio, o Vasco foi jogar com o Galo totalmente favorito, né? E se fazem isso com a gente tem que fazer com os outros, né? Se a gente sofre isso na carne, ou seja, em alguns jogos a gente é franco atirador, que os outros times, quando vão jogar com a gente, sejam também francos atiradores, né? É assim que se faz, né? É a lei do campeonato. Bom, então, frisando aqui, a odd do Vasco está 1 ponto percentual a menos do que o Dragão, significa que o Vasco é favorito, né, pelas casas de apostas aí. E também andei olhando aí os programas de televisão, 90% colocando Vasco não, 70% colocando Vasco, 20% empate, 10% Dragão, né? Tá nessa média aí, né? Bom, mais uma vez o Vasco chama a atenção do mundo, né? Do mundo que eu digo na brincadeira aqui, do Brasil, né, da Globo, e a Globo mais uma vez vai passar o jogo do Vasco aí. Ela coloca o Vasco na sua grade sempre, né? Dos próximos 5 jogos que o Vasco for fazer, né? Notadamente no Brasileirão, inclusive, e na Copa do Brasil, os próximos 5 jogos, 4 vão passar a Globo. O que significa aí? O que eu sempre venho soltando aí, força, pujança do Vasco, né? Bom, tem que alguém viajar com o time do Vasco. Pedrinho e Felipe ficam no Rio de Janeiro, não tem problema algum, né? Diretor técnico e presidente, diretor executivo lá, né? Marcelo Santana lá, experiência mais do que os dois, mais do que o Felipe, mais do que o Pedrinho, então acertado. Que possa ir também Felipe, que possa ir o Pedrinho também, que possam ir juntos, mas o Marcelo Santana tem que estar lá, porque essa história de, como dirigente, viajar, tem muito mais estrada que os dois aí, né? Então não vejo problema algum nessa história com relação ao Vasco, se o Pedrinho vai viajar, se o Felipe vai viajar, isso é besteira, né? Bom, como o Vasco vai jogar hoje, né? Isso aí é objeto de outro vídeo que eu vou soltar hoje mais tarde, fatalmente mais tarde, com especulações aqui, né? Com projeções, melhor dizendo, e depois, obviamente, analisando o jogo, né? Porque eu não gosto de ficar aí com conjecturas. Esse é o time que tem que colocar, não. Quem tem que colocar o time é o Rafael Paiva, né? Não é o torcedor que tem que ficar aqui dizendo como é que vai ser, como é que não vai ser. A gente até quer, né, uma variação para o 4-4-2, um time mais forte, né? Com 3 caras que marquem, mas saibam jogar. Por exemplo, com o Cocão e JP, o Hugo Moura mais atrás, né? Liberando o Coutinho ou Payet, né? E mais 2 na frente, e não 3. Mas isso aí não incumbe aqui ao torcedor, incumbe ao Paiva. Vamos ver aí e retomar essa evolução para que o Vasco volte a jogar bem hoje, ganhando, né? Acabou o jogo em empate, não é de todo ruim. E nas próximas partidas aí, inclusive sábado, contra o Bragantino, casa cheia, vamos aí torcer para retomada da evolução. Se gostou do meu canal aqui, Vasco Análise, se inscreva, né? Vasco Análise, óbvio. Sininho aí para receber as notificações quando os vídeos forem ao ar, para o YouTube avisar. Dá um like aí para mostrar ao YouTube engajamento com o meu canal, né? Dá um like aí. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.